vai ter ninguém que fala, não, vem aqui, eu vou te acalmar. Não tem, é direto, não tem refrigério. No verso 25, vai falar que é local de sofrimento. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, e Lázaro, coisas mais. Agora, porém, ele é consolado, e você atormentado. Ou seja, Lázaro tinha consolo, independente do que ele passou aqui. Agora ele não. O rico estava sendo atormentado, ele estava num lugar de sofrimento. No verso 26, isso é o mais interessante. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu lado para o nosso, não conseguem. Eu quero dizer para vocês que o inferno é uma penitenciária eterna. Não tem como sair. Não tem juiz que possa mudar o veredito daquilo que aconteceu, como foi falado aqui sobre as indulgências. Não tem. É aqui na vida. Passou para o lado de lá, já era. Seu advogado hoje é Jesus, mas depois do juízo, acabou. Nós temos que ter isso, que essa penitenciária é para sempre. Não tem nenhum tribunal que vai poder alterar isso aí. Muitas das vezes as pessoas, quando são presas, entram com recurso. Tem advogados aqui que podem falar melhor que eu. Entram com recurso e conseguem ser absolvidos. Ah, não. Quando você não. Quem vai para o inferno não terá essa chance. No verso 27, ele vem falar sobre que súplicas e apelos não serão atendidos. Ele respondeu, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, deixa que eles o advirtam, a fim que não venha também para este lugar de tormento. Ali, acabou. Nenhum apelo seu vai ser atendido, nenhuma súplica que você fizer vai ser atendido. Muitas das vezes a pessoa vive aqui e não pensa que vai morrer, não pensa na família, não pensa no irmão, não pensa no pai, não pensa na mãe, vive uma vida dissoluta aqui. Quando você chegar no inferno, você não vai ter tempo de se arrepender daquilo que você fez aqui. Então nós temos que ter atenção a isso. Aqui mostra que ele estava preocupado com os irmãos. Hoje é tempo de você se preocupar com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai. É agora, é aqui, porque lá não vai ter mais como. A conversa entre o rico e Jesus é: eu tenho 5 irmãos, manda lá. Então, ou seja, ele sabia como ele vivia, que eles viviam de forma dissoluta, errada, que ele estava caminhando também para o mesmo lugar que ele estava. E muitas das vezes nós vemos isso diante dos nossos olhos, que nossos familiares, pessoas que nós amamos, nossos amigos próximos, amigos de trabalho, colegas que sejam, estão caminhando para isso aí. E nós temos conhecimento e nós não procuramos fazer nada. Muitas das vezes você vê alguém em aflição, você pode fazer uma oração por aquela pessoa, nem que você saiba que ela tem um coração duro, não é você que vai convencer, é o Espírito Santo. E através de uma oração, você pode aquebrantar aquele coração, pela ação do Espírito Santo. Lá não vai ter mais jeito, acabou, não adianta mais. Verso 28, ele continua falando e a gente consegue observar que há remorso. Por que eu não falei? Por que eu não andei corretamente? Por que eu não honrei meu pai e minha mãe? O tempo de remorso é agora, irmão. Eu desonrei meus pais, desonrei meus amigos, meu pastor, falei mal. Ao invés de andar com pessoas corretas, eu andei com pessoas erradas. Ao invés de me direcionar para as coisas corretas, eu quis ir para o lado errado. Em vez de eu tentar ir pela porta estreita, eu preferi a porta larga, os prazeres da vida. Eu escolhi esse caminho largo, e esse caminho largo leva à perdição. E essa é a realidade do inferno. Mas o que a gente tem que ter na cabeça é que ainda há tempo. Ainda há tempo. É uma palavra dura essa aqui. Quase as igrejas hoje não pregam sobre o inferno. Hoje em dia, no mundo evangélico, não vou falar evangélico, no mundo gospel, as pessoas estão preocupadas com a quantidade de gente dentro da igreja, para que entre mais recursos. Hoje em dia as igrejas, elas viraram CNPJ. A igreja quer muita gente, mas ela não quer falar sobre o inferno, que é a realidade para onde essas pessoas estão sendo caminhadas. Ela quer falar sobre prosperidade financeira, que você vai ficar bom, que tudo vai correr bem, que a porta vai se abrir. Amém.
se Deus quiser, isso vai acontecer também. Mas quando Jesus veio aqui, Ele não veio falar sobre riqueza, Ele veio falar sobre o reino dos céus, e Ele veio falar também sobre o castigo eterno. Era sempre isso o posicionamento de Jesus. Em nenhum momento Jesus falou, não, vem aqui, que aqui você vai conseguir, você vai ser próspero. Não, é errado ser próspero, não é errado. É errado ser rico, não é errado, mas dificilmente os ricos entrarão no reino do céu, está ali a palavra. E se você quer ser rico, a palavra nos alerta também, o alerta dos apóstolos. Tome cuidado, aqueles que quiserem. E outro ensinamento que a gente vê aqui também, que a gente não pode deixar, é que os mortos não se comunicam. Coloca para mim o verso 29 e 30, por favor. Lucas 16. Pois tenho 5 irmãos, deixe eles isso. Abraão respondeu. Ele queria que avisasse, que Lázaro fosse lá avisar os irmãos dele, certo? Abraão respondeu, eles têm Moisés, os profetas, que os ouçam. 30. Não, pai Abraão, disse, se alguém entre os mortos for até eles, então eles se arrependerão. Olha o pensamento dele, ele não tinha base bíblica nenhuma. Ele achava que os mortos poderiam ir lá falar com os irmãos dele e avisar o que estava acontecendo ali no inferno com ele. 31. Abraão respondeu, se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão de convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Aprenda, irmão, morto só pode ser ressuscitado. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a viúva, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, mas em momento nenhum o morto vai lá falar com alguém, não existe isso. Então isso é uma base bíblica que nós temos para refutar algumas religiões que acham que existem reencarnações, que acham que a gente vem e volta até se tornar um ser de luz. Não é o que nós cremos. Nós respeitamos os que ele crê, mas o que a Bíblia crê, a Bíblia fala, o que nós cremos não é isso, não tem como. A ressurreição pode existir? Pode, mas mesmo assim, Jesus fala ali que, não, ele tem os profetas, tem Moisés, ele tem a palavra de Deus. Nós precisamos abrir a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, irmãos, é através da Bíblia. Muitas pessoas falam, não, Deus falou comigo, amém, mas não tem nenhuma outra voz mais clara do que a palavra de Deus. Está acabando meu tempo, já vou acabar. Quem não herdará o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9, por favor. Irmãos, olha aqui para mim. Quem não herdar o reino de Deus vai para onde? Para o inferno. Ou você vai para o inferno ou você vai para o reino de Deus. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem adúlteros.